Bom, gente, estamos de volta aqui. Acho que por enquanto fica melhor sem essa luz, né? Assim talvez melhor ainda, apesar de um pouco da sombra aí. Mas como eu disse para vocês, eu não tenho muito estúdio, aqui é tudo improvisado. Bom, então eu havia começado e havia prometido que ia terminar esse desenho. Então vou terminar ele, lembrando que, né, estou fazendo em cima da superfície da mesa propositalmente mesmo, para dar uma certa textura, né, no desenho. Vou até tirar essa folha aqui embaixo. É claro que se vocês quiserem evitar isso, coloca uma folha por baixo. E aí provavelmente vocês não vão ter esse problema. E também lembrando, né, que quando a gente está fazendo a chura, a gente usa o lápis sempre bem deitadinho. Muitas vezes não é interessante fazer uma ponta muito viva no lápis também, deixar uma ponta mais talvez arredondada, que ajuda a distribuir mesmo, né, o grafite. Talvez nesse vídeo eu já vou começar a introduzir um pouquinho sobre a teoria de luz e sombra. Então, só um momentinho, vou dar uma pausa e já volto já em 2 segundos. Prontinho, de volta. Vou aproveitar para falar um pouquinho sobre a teoria de luz e sombra, né? Eu não fiz uma sombra muito diferenciada aqui, mas vamos chamar atenção para algumas coisas sobre luz e sombra, né? E aqui eu vou estar mostrando algumas imagens que são ilustradas, que estão ilustradas desenhadas, né, com corpo nu. Então, se alguém se insultar com isso, por favor, pode parar o vídeo, tá? Mas nada impróprio não, né? Só no artístico mesmo, tá? Que é feito para poder ilustrar. Então tá aqui, então, as duas imagens. Essas imagens são retiradas inclusive do livro do Andrew Loomis, livro que eu já recomendei mais de uma vez, inclusive em vídeos anteriores, certo? Então vamos primeiro atender para esse daqui. Esse daqui fala sobre, vamos dizer assim, o princípio mais básico sobre a iluminação. O que é? Quando você tem uma luz, né, você tem uma fonte de luz e ela está incidindo aqui. Então aqui está a sua fonte de luz. Primeira coisa, lembrar que a luz emite, na verdade, raios aqui em todas as direções, né, mas só vai nos interessar aquele raio que estiver atingindo o nosso objeto. Se tem um objeto aqui, se tiver outro aqui, você vai ter outro raio atingindo para cá, né? Então, isso é importante. E a luz sempre propaga em linha reta. Aí tem até um pouquinho sobre física, né? Então, o que é importante sobre a origem dessa luz? Dependendo do ângulo que essa luz incidir sobre uma superfície, então, por exemplo, aqui ele está demonstrando como se fosse um círculo, só que ele fez esse círculo, aqui de cima ele está mostrando isso, como se fosse em pequenos planos, assim, cada vez mais inclinados, né? E aí ele ligou aqui como se fossem umas fatias de pizza, umas fatias mirradas, meio muito fininha, para fazer, né, onde que são os planos, definindo, tá vendo? E aí o que ele está mostrando? Ele está mostrando que, por exemplo, se a luz está incidindo diretamente assim, como que é diretamente? A gente vai dizer que se ela estiver incidindo sobre um ângulo de 90 graus sobre a superfície, essa superfície você vai considerar que ela vai estar a mais iluminada. É o que ele está mostrando aqui, ó. Então ela vai estar a mais clara. Obviamente que a outra superfície, o que aconteceu? O ângulo de incidência já é menor do que 90 graus. Vou ampliar aqui o que está acontecendo. Se ele bate direto assim, você tem, vamos dizer, 100% de luz. Se a luz bate um pouquinho de lado assim, você já tem
sei lá, menos do que esse 100% ali com certeza. Então você já tem menos luz. Então A vai ser maior do que esse plano B. Então aí você vai ter tipo A, plano B, plano C, plano D, plano E. Então o A aqui ó, tem mais iluminação, o B já está um pouquinho mais escuro. Aí você vai ter o que? O plano C, onde a luz vai estar incidindo um pouquinho mais de lado. Aí você vai ter finalmente o plano D, onde a luz vai estar quase não batendo mais. E finalmente o plano E, onde a luz literalmente não bate. Ela não bate ali. Então, o que, que você vai ter daqui para cá? Daqui para cá você vai ter um degradê. E é o que ele está mostrando. Então, a incidência da luz vai estar aqui totalmente branco, seria o 100% de luz, o totalmente iluminado. Aí aqui você vai ter uma sombra leve. Aí aqui você já vai ter uma sombra, vamos dizer assim, intermediária. Aqui você já vai ter uma sombra mais forte. E finalmente você vai ter a sua sombra total, a sua parte mais escura, aquela onde não incide luz. Tá certo? Então aí você formou aquele degradê ali. Então isso depende, a iluminação depende do ângulo de incidência daquela luz que bate lá. Certo? Bom, só que aí vocês olham de novo para o desenho e vocês falam assim, tá, por que, que ele iluminou um pouco o verso lá? Porque aqui com certeza não tem luz nenhuma batendo. Não diretamente, não há, isso daqui também é muito importante. Essa daqui é a gente vai chamar light source, né? É iluminação direta. Então é uma fonte de luz, ok? Então é uma fonte de luz. O que é uma fonte de luz? Pode ser uma fonte natural ou pode ser uma fonte artificial. Né? A fonte natural de luz vai ser o quê? Em geral vai ser o sol mesmo, né? E as artificiais vão ser o quê? Vão ser lâmpadas, tá certo? De repente, talvez fogo, né? Pode ser considerado artificial também, né? Ainda tem um pouco de dúvida, né? Mas a gente vai considerar o fogo como artificial. Artificial são fontes de luz que a gente vai também chamar de pontuais. São pequenas fontes de luz, enquanto a natural, o sol, obviamente, é imensa. É diferente a incidência. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas aqui a luz, está vendo, de uma fonte de luz. Agora, existe também o que a gente vai chamar de luz refletida. Não vou entrar em detalhes, mas assim, aí é estudar física. Na verdade, todo objeto reflete luz, não é só o espelho, ou não é só uma superfície refletora que reflete luz. Esse papel, por exemplo, está refletindo luz branca, por isso que você vê branco nele. O que você vê amarelo é que está refletindo a luz amarela. A cor é um outro aspecto, mas todo objeto, na verdade, reflete luz, exceto, vamos dizer assim, objetos pretos. O preto é sabido por absorver luz. Com certeza vocês já ouviram dizer que sair num dia quente vestido de preto você vai sentir mais calor. É verdade, porque ele absorve a energia, ele absorve aquele calor, ele absorve aquela luz. E é por isso que você vê preto. É por isso que quando você apaga um quarto, fica tudo preto. E ao mesmo tempo você vê isso daqui branco, por quê? Porque o branco, na verdade, é a somatória de todas as cores, todas aquelas cores do arco-íris. Então você vê branco. Um objeto amarelo, o que, que acontece? Ele absorve todas as cores do arco-íris, menos o amarelo. O amarelo, ele reflete, tá certo? Se você ouvir um objeto verde, ele está refletindo amarelo e azul. Eu depois entro isso mais em detalhe, depois que a gente for falar sobre cores e tudo. Aí, e também é um pouquinho de física mesmo, tá? Sobre ótica, né?
Então você tem essa luz refletida. Poderia até mostrar aqui, depois eu vou tentar mostrar isso num outro vídeo. Não sei se aqui vai dar certo. Mas aqui eu tenho, por exemplo, vou colocar aqui a luminária para fazer mais sombra e vou apagar outra fonte de luz. Então pronto. Então aí vocês notam como que agora tem uma sombra do lado de cá. O que eu vou fazer agora? Se eu aproximar aqui um objeto mais claro, vocês vão ver que aqui vai ficar iluminado. Como? Por reflexo. Ou seja, o papel branco vai refletir essa luz. Tá? Então, ó, eu vou aproximar do braço aqui esse papel para vocês verem como que... Vamos ver se vai dar certo. Acho que já está branco, não deu muito certo não. E sai de foco. Mas aqui, para mim, eu consigo ver. Não sei se dá para vocês notarem que assim que eu aproximo aqui, a parte mais interna aqui, ó, parece que se ilumina mais. É que tem a interferência da outra sombra ainda. Mas você está vendo como que parece que ela se ilumina? Por quê? Porque está dando reflexo do papel. Se eu colocasse um papel preto, esse reflexo não aconteceria. E aqui no caso minha fonte de luz não é muito boa não. Tá? Mas isso é mais visível no sol. Então se vocês quiserem fazer esse teste, vai no sol assim, olha para a sombra e aproxima uma folha branca para vocês verem como que essa região onde está a sombra vai ficar mais clara. Isso também vocês com certeza já viram já em lojas às vezes que vão tirar fotografia. Você às vezes ele coloca um fundo branco exatamente para dar essa luz refletida. Então tudo isso só para explicar o porquê que aquela parte de cá é mais clara. É porque ali tem luz refletida. Então aqui ele demonstra isso numa esfera. E aí ele vai separar essa luz, sombra aqui, a gente vai chamar de sombra própria. A sombra que se formou na outra superfície, a gente chama de sombra projetada. E aí você vai ter aqui uma região de sombra mais forte do que as outras. Eu já vi às vezes ele chamando isso em inglês de terminator. Terminator. Então eu chamo de terminador. Mas isso é invenção minha e responsabilidade só minha. Então esse terminador é o que? É essa região da sombra que fica um pouco mais escura do que a outra parte. E essa parte que fica um pouco mais clara, a gente chama, vocês vão ouvir muito isso, falar sobre a contraluz, que é a luz o quê? É a luz que está, por exemplo, batendo aqui no chão e refletindo naquela superfície. Está batendo aqui e refletindo aqui. Puxa, significa que se o chão fosse preto não haveria essa luz? Provavelmente não. Ou ela seria bem menor do que se ele fosse preto. Significa que se isso aqui fosse o chão fosse amarelo, essa luz ia ficar amarelada? Exatamente. Tá? Porque ela é luz refletida. Tá certo? Então eu espero que isso tenha ajudado. Então isso, qual é a prática? Que é uma coisa que eu vou mostrar aqui, principalmente aqui, ó, nessa regiãozinha do bigode. Vocês veem como é que a gente tem que dar a volta para explicar as coisas. Deixa eu ligar a outra luz ali novamente. Prontinho. Então, o que acontece? Quando você olha para essa região aqui do desenho, vou aproximar para mostrar, acontece o mesmo fenômeno que aconteceu aqui. Essa luz, a fonte de luz, está vindo com certeza nessa direção. Então aqui está a minha fonte de luz. Como que eu sei? Eu vejo pela forma que se formou aqui, ó, as sombras, né? Então exatamente onde a sombra formou aqui. E exatamente nessa região que separa a região clara e a escura, vocês vão notar que é um pouco mais forte do que a região de cá. Por quê? Porque tem luz refletida para esse lado de cá, no corpo dele. Tem luz refletida aqui. Tem luz refletida aqui. Talvez na filmagem não deu exatamente para ver,
mas aqui na impressão dá para notar isso. Tá? Que essa regiãozinha aqui é um pouquinho mais escura. Né? Então isso vai acontecer aqui também. Né? Isso pode acontecer aqui também. Aqui. Que é exatamente o que? É o limite, é aquele terminador. Né? Que você vai observar não só na esfera, obviamente, você está observando ele em todos os objetos aqui. Tá certo? Pode até fazer aqui também nessa região. Aqui não tanto, porque aqui realmente dá para notar que é um degradê, mas aqui dá para notar que é o terminador dele. Então, onde vocês, às vezes a gente pode não observar, e no desenho, se vocês fizerem, mesmo forçado, mesmo que vocês não observem, vocês vão ver que funciona bem essa técnica. Então, de deixar aquele terminador. Tá certo? Então, foi uma rápida pausa, só para explicar um pouco mais sobre a teoria de sombra e luz. Ok? Bom, então agora, acho que eu vou tentar ficar quietinho e continuar o desenho. Tem que lembrar que quando a gente está fazendo sombreamento assim, não é também só o terminador não. Existem às vezes lá dentro da sombra toda preenchida lá, existem às vezes diferenças ali também de valor. Né? E lembre que eu já passei em outro vídeo sobre a explicação o que é valor. Né? Valor é exatamente a variação de tonalidade entre, vamos dizer, um cinza, uma sombra e outra. Né? Então, sobre um grau do sombreamento que você dava, a gente pode chamar disso de valor. Valor da sombra. É o quanto escuro que aquela sombra é. Como eu falei, algumas regiões vão obviamente demorar bem mais do que outras. Aqui, por exemplo, a incidência é bem mais forte. Muitas vezes também você pode passar primeiro, vamos dizer assim, uma camada homogênea mesmo, sem diferenciação de sombra. Só para marcar, aqui é a sombra, quando a gente faz isso o desenho já faz mais sentido. Então também pode ser uma boa alternativa. Aqui eu vou fazer exatamente isso. Aqui eu sei que aqui é tudo sombra. E essa aqui eu estou fazendo direto. Estou fazendo a sombra já dentro
dentro da blocagem que eu estou vendo, pulando etapa mesmo. Né? Com o tempo você começa a pular etapa. Tem que lembrar que a técnica é só para você dominar um conceito que às vezes está difícil da gente sozinho perceber. Agora, depois que você percebeu, muitas vezes você pode abandonar ela por completo e fazer só do seu jeito. É engraçado, é como se a técnica tivesse ali, mas não em todas as suas etapas. Então você encurta, é como se você estivesse encurtando aquela técnica, executando aquela técnica, mas sem necessariamente fazer todas as etapas que a técnica exige. É mais ou menos por aí. Não é como eu estou aqui blocando, mas eu não estou definindo através de linhas. Você começa já a blocar diretamente. Né? Quem pinta, isso faz até mais sentido, porque o pintor tem que trabalhar mais assim. Ele começa blocando já com cor. Então por isso também que é interessante, muitas vezes, mesmo que não seja, vamos dizer assim, a sua praia, você experimentar talvez uma coisa que não seja a sua praia, porque você pode aproveitar conhecimentos daquilo para o seu próprio desenho. Então às vezes é desenhar mais com o lado do lápis assim, tem muito para mim a ver com isso, eu aprendi isso mais depois que eu tentei pintar, porque se você tentar pintar através de linha, não dá certo. Simplesmente não dá certo. Você não pode raciocinar em forma de linha na pintura. Se você raciocina em forma de linha, você dança. Aqui eu coloquei uma parte errada. Ficou fora ali a proporção, mas eu vou deixar. É aquilo que eu falei. Para mim, e mesmo quem conhece essa escultura aqui, ela tem um erro, mas eu te garanto que não vai ser tão facilmente percebido assim não. Talvez até seja, mas acho difícil. Tem que conhecer muito. Vou sempre insistir nessa técnica. O desenho tem que ser funcional, tem que funcionar. O cachorro está chateado, não deve estar passeando o suficiente. Desculpem aí por esses barulhos, às vezes até o vizinho ali também tem. Acho que está fazendo uns vídeos aí também. E tem um menino que às vezes bate bola ali no canto ali. Então,
Algumas regiões são bem mais sensíveis do que outras. É como se você estivesse, vamos dizer assim, temperando mesmo o seu desenho. Aqui que quem faz ultra-realismo esbanja. Eles sabem fazer isso como ninguém. Tem uma paciência e uma técnica de Jó aqui para fazer cada um daqueles detalhezinhos, se atentam muito a fazer texturas perfeitas, então fazem a textura de pele perfeitamente. Eles fazem até o que o olho não observa conscientemente, eles estão fazendo lá no desenho deles. Eles não deixam faltar absolutamente nada. Aqui, ó, eu quero que fique aquele pedacinho de nada de branco ali. Vou pegar uma folha, minha mão começa a suar. Outro motivo também que eu não vou fazer ultra realismo é que eu não tenho nem tempo para poder filmar. Que seria muito tempo para conseguir fazer todo o passo a passo. Ultra realismo, dependendo do desenho, você vai gastar, não sei, já ouvi dizer assim, em média 40 horas, depende. Né? Claro que depende muito do artista, acho que depende muito do nível técnico, mas enfim, não vai ser igual esse daqui, que talvez não sei quanto tempo que já está demorando, mas vamos dizer 3 horas de desenho. Não dá muito para fazer um ultra realismo com esse tempo. Pelo menos eu não tenho essa capacidade. A gente nunca pode dizer nunca em arte, porque às vezes você se surpreende bastante. Então, ó, eu fico passando, é bem o ladinho mesmo do lápis. Não é muito preciso não. Tem isso. Ele é mais ou menos ali naquela região, mas eu não faço com uma super precisão não. Muitas vezes pode ir também um pouquinho além, só para você dar, como é que eu vou dizer, leitura mesmo para o seu desenho. Então, tipo essas sombras aqui, eu na verdade não estou observando elas não, eu estou colocando elas. Tem algumas que estão mais ou menos ali, mas se tiver também não é tão forte. Mas não importa, que eu estou fortalecendo elas um pouquinho, porque eu achei que ajudaram a dar aqui isso aqui. Outra coisa que eu queria explicar sobre isso daqui é sobre o padrão que a sombra forma no rosto. Muitas vezes você pode já saber
quantas fontes de luz, ou mesmo onde que tem uma fonte, vamos dizer, que reflete muita luz, né? Mas esse rosto aqui está me parecendo, no caso, que ele pode estar sendo meio iluminado de cima, assim, para baixo, talvez, não sei, ou até de ambos os lados. Né? Mas enfim, aqui eu não vou ter como explicar de onde que está essa fonte de luz aqui. Exatamente. Mas tem como você prever isso, estudando, vamos dizer assim, formas como que a luz se forma aqui. Muitas vezes, quando a luz está mais atrás, ela acaba fazendo isso daqui. Ela ilumina aqui e aqui, e essa região fica assim. Mas não é bem atrás do rosto. Às vezes é atrás, um pouquinho mais para cima. Né? Se tiver de cima para baixo, geralmente vai formar mais aqui. Mas aí a luz está em cima, mas está mais à frente desse rosto. Então existem padrões de iluminação, e isso você pode estudar até com uma câmera, talvez, com celular, né? E ir para um lugar onde você tenha só uma fonte de luz para verificar isso, porque vocês podem notar que a luz aqui, ó, a sombra, digo, acompanha essa região aqui, a não ser aqui, ó, tem um reflexo forte, então isso me indica que tem alguma luz batendo aqui, assim, ó. E aqui é uma das regiões mais fortes, né? Igual do outro lado também. Então essa luz está distribuída de ambos os lados aqui. Então por isso que eu acho que é um pouco acima da cabeça dele, quase em cima mesmo da cabeça. E essa região aqui, vocês podem ver, parece ser mais clara, parece que tem um reflexo maior do que as outras regiões. Então, são coisas que quando você... Por isso que é importante estudar luz e sombra, que às vezes você pode não estar olhando para o desenho e não compreendendo, mas tem como você literalmente manipular o desenho ao seu favor. Criar sombra, ou pelo menos fazer um sombreamento de forma que vai fazer sentido, que você não cometa, vamos dizer assim, gafes. Né? E também tem... pode ser também que as suas gafes nem sejam percebidas, mas a gente sempre percebe elas. Quem faz o desenho sempre percebe, sabe exatamente onde que elas estão. Então aqui, ó, também vou dar uma fortalecida. Acho que não está tão forte ali, mas eu vou dar uma fortalecidinha. Enfatizar mais esse degradê aqui. Essa parte aqui pode ficar bem mais escura. Isso aqui também eu não estou enxergando ali, fiz por aquela questão que eu já falei, que eu acho que é para dar mais leitura mesmo para o desenho. E vou fazer aqui também na boca dele, dá para entender mais ou menos onde aquela boca dele vai terminar. Então eu vou dar um pouquinho mais de leitura para ela, fazendo ela mais escura, mas eu não estou vendo isso. E aqui tem outro degradê subindo. Aí eu quero fazer mais cinza clarinho, ó, segurei mais em cima do lápis. E deixei ele mais soltinho.
Bom, não vai dar muito mais tempo de eu trabalhar. Não vai dar outra vez para fazer um trabalho totalmente finalizado. Talvez depois eu busque finalizar ele. Vou só dar um... Não vou me preocupar em fazer aquele fundo tão escuro, igual ele tá também não. Outra manipulação na arte. Bom, eu acho que estou chegando aqui no meu limite aqui de tempo que eu consigo gravar, senão depois não consigo nem passar esse vídeo pro YouTube. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado também, né, essa aula, que acabou até sendo uma aula também de sombra e luz. Vou deixar vocês aí com o resultado final. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Deixa lá seu like, se possível compartilhe aí com seus amigos aí o vídeo aí, dá uma força pro meu canal. Valeu e até o próximo vídeo.